E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lupão. Dessa vez um vídeo sobre Conmebol Libertadores, pessoal. Finalmente acabaram os jogos das quartas de final. Vou te contar um pouquinho sobre o que foi Fluminense e Atlético Mineiro, Botafogo e São Paulo e Flamengo e Penharol, que acaba de terminar, pessoal. A equipe carioca perdeu para o Penharol jogando dentro de casa. Algo que ninguém imaginava, né, pessoal? Mais um jogo, mais uma atuação ruim do Flamengo sob o comando do técnico Tite. Um jogo interessante, o Flamengo teve algumas oportunidades, mas não conseguiu concluir em gol. E esse tem sido o panorama, pessoal, dos times na Libertadores. O Fluminense teve muitas chances diante do Galo, não conseguiu converter, somente uma chance, na verdade, né? O River Plate também teve algumas boas chances diante do Colo-Colo e não conseguiu converter em gol. O Botafogo 0-0 foi talvez o jogo mais extremo entre esses casos, né, pessoal? O Botafogo empilhou oportunidades contra o São Paulo e o São Paulo venceu a partida por 0-0, porque eu acho que esse era o objetivo do tricolor paulista na partida. Pessoal, o Flamengo perdeu para o Penharol. Jogo muito interessante e importante. Agora o Penharol vai com uma vantagem gigante para o Uruguai. Lembrando que a equipe uruguaia é uma equipe muito forte, tem feito uma boa campanha na Libertadores. Mereceu jogar esse segundo jogo como mandante contra o Flamengo, que foi fazendo um ano muito patético, pessoal. A verdade é essa. Apesar do Flamengo estar nas semifinais da Copa do Brasil, não estar morto na Libertadores, temos que ser sinceros, o Flamengo tem time sim para poder ir lá no Uruguai e vencer o Penharol e se classificar. Porém, pessoal, a gente tem que ser bem realista e entender que, independente do resultado, a única coisa que salva esse time do Flamengo no final da temporada é se ele for campeão de alguma coisa. E eu digo isso porque o time pode conseguir, aos trancos e barrancos, chegar à final, mas isso não vai ser visto como forma positiva apenas isso. Entendam o que eu quero dizer para vocês. O time do Flamengo ele não joga futebolisticamente bem falando. Então, por exemplo, se o Flamengo chega numa final de Libertadores e perde esse confronto, o técnico Tite com certeza seria demitido. Seria muito diferente de um cenário em que o time joga bem, vistoso e acaba perdendo por um acaso a decisão. Não é esse o caso do Flamengo. E a gente pode estar vendo alguns times aqui da Libertadores favoritos serem eliminados, pessoal. O São Paulo é franco favorito para o duelo de volta contra o Botafogo. Joga no seu estádio, apesar do Botafogo ter um time muito superior tecnicamente à equipe paulista. O mesmo caso do Flamengo e Penharol, pessoal. Se a gente fizer um compilado entre os dois times, grande maioria vai poder botar que o jogador do Flamengo na posição é melhor que o jogador do Penharol. Então esse é um caso bem interessante, a gente pode estar vendo duas equipes muito experientes de Libertadores, tanto o São Paulo quanto o Penharol, mostrarem a força da sua história dentro da competição e tentar competir e vencer e se classificar às semifinais da Libertadores. Pessoal, talvez o time que menos tenha conseguido se dar bem nessa rodada foi o Galo. O Galo veio com uma postura muito defensiva, similar ao jogo que fez contra o São Paulo pela Copa do Brasil, mas acabou tomando um gol. 1-0 ainda é muito fácil de reverter. E para mim, todos os mandantes têm muito favoritismo no duelo de volta. As equipes mandantes dessa primeira rodada não conseguiram bons placares, e isso pode ser um diferencial para os outros times no jogo de volta, hein, pessoal? Pessoal, destaco também aqui mais uma atuação muito ruim do Flamengo. A gente pode ver aqui ó, na escalação do time do Flamengo. O Flamengo entrou em campo hoje com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Plata e Bruno Henrique. Lembrando que o Gabigol não ficou à disposição para esse confronto. E o Flamengo vive com uma série de desfalques, mas que não justificam a atuação ruim do Flamengo hoje, pessoal. Se a gente pegar esse time titular do Flamengo, ele com certeza está no top 5 do futebol brasileiro, sem a menor dúvida, sombra de dúvidas, pessoal. Se a gente comparar esse time titular do Flamengo com o time titular do Fluminense, do Atlético Mineiro, do São Paulo também, eu diria que esse time titular do Flamengo que entrou em campo agora conseguiria vencer no 1-1 facilmente todos esses times. Talvez o que tivesse mais dificuldade seria o Botafogo e também o River Plate. E muito menos poderíamos falar do Penharol, que é um time que dispensa comentários, é um muito mais fraco, nome tecnicamente falando, mas que conseguiu, com uma postura bem inteligente, na base do contra-ataque, montando uma boa solução, vencer a equipe carioca nesse confronto. Mas e aí, pessoal? Vocês acham que quem vão se classificar nos próximos jogos? Lembrando que os jogos serão na semana que vem. O Flamengo vai ter que ir lá para o Uruguai, o Botafogo enfrenta o São Paulo no Morumbi. No Monumental de Nunes, o River Plate tenta enfrentar o Colo-Colo e o Atlético Mineiro bate o Fluminense lá na Arena MRV, pessoal. Quem vocês acham que vai vencer essa competição? Comenta aí.